Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que eu preparei aqui, mídia esportiva aí falando sobre o Flamengo que enfrentará o Chelsea na sexta-feira após vencer o Esperança na sua estreia no Super Mundial de Clubes. Então chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, vamos reagir aqui a esse corte. Todos os vídeos que a gente usou estão aqui na descrição desse vídeo, links dos canais oficiais. Tirando ali toda aquela carga de nervosismo, tirando toda aquela tensão da estreia e fazendo uma boa estreia. Não foi uma estreia perfeita, e a gente vai falar sobre isso, mas fazendo uma boa estreia, um gol em cada tempo, um gol do Arrascaeta no começo do jogo, aos 15, mais ou menos aos 15 minutos, e aí tirando aquele peso que a gente sabe que o Flamengo tem, quando o Flamengo tem posse, tem volume e acaba não fazendo o gol. O gol do Arrascaeta saiu aos 17, né? Não foi aos 15, foi aos 17 minutos. E uma atuação bem coerente com o que quer de futebol do Filipe Luís. Se você pega o que o Flamengo fez no primeiro tempo, foi um Flamengo que a todo momento controlou o jogo, a todo momento valorizou a posse de bola, conseguiu ter seus jogadores muito próximos, com dobradinhas pelas laterais, Gerson e Varela pela direita, Luiz Araújo e o apoio do Ayrton Lucas pela esquerda, conseguindo aquela efetividade do famoso perde-pressiona. O que é o perde-pressiona? É você ter muita posse de bola, mas quando perde a bola, recuperar a bola muito rapidamente, para você já subir a marcação, adiantar a marcação para recuperar a bola e já ter a bola de novo nos seus pés, que aí ao mesmo tempo você não deixa o adversário construir nada e você já volta à carga ofensiva para tentar buscar o gol de novo. Então perde pressiona do Flamengo, funcionou muito bem no primeiro tempo e um time muito próximo, valorizando a posse de bola, construindo bastante e fazendo 1-0 aos 17 minutos, numa jogada ali que teve inversão da esquerda para a direita, aí depois o Varela indo ao fundo, o Varela jogou muito bem, cruzando a bola para o segundo pau, aí o Luiz Araújo ajeitou, rolou para o meio, o Arrascaeta vindo de frente dentro da área, finalizando, nem finalizou tão bem assim, a bola foi muito em cima do goleiro do Esperança, e o goleiro acabou não conseguindo defender. Esse gol deu mais tranquilidade ao Flamengo, por mais uns 10 minutos, e depois esse gol teve um efeito que não foi tão legal, que foi um Flamengo claramente diminuindo demais o ritmo do jogo. E aí o Flamengo ficou ali uns 15 minutos muito lento, sem diminuir a marcação, sem acelerar o passe, parecendo que estava ali digamos, descansando com a vitória de 1-0. Essa eu acho que não foi a parte legal do jogo, né? Porque essa diminuição de ritmo durou mais ou menos até os 40 do primeiro tempo. Os 40 do primeiro tempo o Flamengo voltou à carga, o Pedro teve uma chance, o Arrascaeta teve outra chance. Mas no segundo tempo o Flamengo voltou mal, o Flamengo voltou lento, o Flamengo voltou sem conseguir envolver o time do Esperança, e com isso o jogo foi ficando, se não perigoso, mas o jogo foi ficando um jogo muito moroso, muito arriscado mesmo, porque o jogo estava 1-0. O Esperança poderia, apesar de mostrar uma fragilidade incrível, o Esperança poderia conseguir em algum momento ali uma bola escapada, uma bola levantada na área. O Flamengo passou já do meio para o fim do segundo tempo a errar muito passe. O Flamengo teve um lance ali que errou um passe muito ruim do Varela, da lateral direita no campo de ataque para o meio, gerou um contra-ataque do Esperança, e depois um passe muito ruim do Pulgar pelo meio, que gerou a única chance de perigo, de verdade, do Esperança, que foi um passe que ele errou no meio. O Esperança deu o passe vertical para achar o Belali, ele da esquerda da área bateu, o Rossi teve que fazer uma
Agora o chat vai derreter. Agora o chat vai me matar. O Flamengo é legal. O jeito do Flamengo jogar é legal. Eu gosto de ver o Flamengo. Eu gosto do Felipe Luiz. Fome pela bola. Não para de jogar. Cai o ritmo, claro, porque os caras não aguentam. Falei isso lá atrás. Esse jeito de jogar do Flamengo é muito legal. É a bola, é a intensidade, é gastando o máximo de energia o tempo inteiro, mas a barrinha fica roxinha ali rápido, porque os caras cansam. Então é impossível jogar desse jeito 90 minutos. Quem foi que falou isso na coletiva outro dia? Algum técnico grande falou que é impossível. Foi o Luiz Henrique. Falou que é impossível um time jogar desse nível 90 minutos. Não dá, nem o Paris Saint-Germain joga no topo 90 minutos. Eles não conseguem. Então eles estavam falando disso aí, eles estavam falando sobre o Luiz Henrique, sobre intensidade. Eu adoro ver o jeito do Flamengo jogar. É arriscadíssimo, já tem um corte meu falando disso. Porque foi um festival, um buffet de lesões nesse primeiro semestre. O que teve de posterior da coxa no Flamengo foi uma grandeza. Mas é legal de ver, porque o Flamengo tem fome, o Flamengo quer a bola, quer jogar, quer tentar, pressiona, perde a bola, fica nervoso. O Pedro perde a bola, ele sai correndo atrás dos caras e tenta pegar a bola de volta. Isso é legal de ver. O Ancelotti fez um pouco disso também na seleção, né? Aqui no jogo na arena do Corinthians, na Neoquímica. De querer a bola, querer jogar, cara. Isso é legal pra caramba. Então a gente, em vez de ficar valorizando o Boca, porque tá, a transmissão, as duas, estavam derretendo. E o Boca, é uma porcaria isso aí. Tem que valorizar o que o Flamengo fez. Querer jogar, pô. Tem que valorizar o Paris Saint-Germain, que quer jogar. Tem que valorizar o time que mesmo ali tá tentando jogar. Mesmo o Auckland City lá tomando 10, tá tentando, pelo menos eles tentaram alguma coisa. Eles não ficaram se jogando no chão, os caras do Auckland, para fazer o tempo passar. Eles tomaram 10 gols. Os caras do Auckland têm muito mais honra jogando futebol, eles honram muito mais o esporte do que você ficar 5 minutos no chão, fazer uma substituição de 10 minutos. Pelo amor de Deus. Isso não é futebol, cara. Sobre o Fla, então, vamos... Ótima estreia, tá? Para Copa do Mundo de Clubes, é isso aí. É uma estreia muito boa. Vamos falar jogador por jogador, mais ou menos, assim, como é que foi a estreia? Primeira opção pelo Varela. O que vocês acharam? Correta. Achei que foi uma boa decisão, jogou bem, ajudou. E nas características que ele queria de segurar um pouco mais a lateral, um cara um pouco mais defensivo do que o Wesley, correto. Acertou. Ayrton Lucas. Era a opção que ele tinha, porque o Alex não estava escalado, estava machucado, mas cai um pouco a lateral esquerda. Eu acho que é um jogador que erra mais. Assim como o Riai errou mais no Palmeiras, eu achei o Ayrton um pouco abaixo. Assim, não sei o que vocês acharam. Gostaram do Varela, né? E o Ayrton Lucas? Achei um pouquinho mais abaixo. Sim, ele é bom lá na frente, também achei médio, né? Dali achei que destoou um pouquinho. Arrasca. O Arrasca, assim, ele engana, né, meu? Ele é muito esperto. Fisicamente ele não me parece bem, ele não me parece no mesmo nível dos outros caras. Mas, pô, mano, a frieza do tapa, né? Dentro da área, é muita frieza, é muita qualidade. Porque a hora que ele pega a bola, pô, devia ter montado no campinho. A visão dele é muito pequena ali, do buraco onde ele pode bater aquela bola, certo? A hora que ele recebe na hora do gol. Bom toque para trás foi do Luiz Araújo, né? Mas a hora que ele recebe, ele tinha só um lugar para bater ali. E, pô, ele bate exatamente naquilo ali, com uma displicência de treino, assim, que é muita frieza, muita qualidade no gol do Arrasca. Mas ele sofre com esse time do Flamengo, com essa intensidade que o Felipe Luiz quer, assim. Ele até economiza, o Felipe Luiz não deixa ele correr tanto, mas ele sofre. Luiz Araújo, bom, belíssimo tapa no segundo gol. Ô, chat, o Luiz Araújo foi formado em qual time, vocês sabem? Eu esqueci. De onde era o Luiz Araújo? Ó que eu volto pro início da live, hein? Mas belíssimo tapa. E meio campo. Eu já tinha chamado a atenção aqui de vocês que o Flamengo gosta de jogar com 2 volantes em linha. Ontem o Felipe Luiz falou pela primeira vez isso na coletiva, né? Que jogava o Gerson um pouco mais solto, mas jogava, por exemplo, Eric e De La Cruz sempre em linha, sempre assim sincronizadinhos. E agora é o Jorginho, que entrou ontem, e ele falou, eu gosto de jogar com 2 volantes em linha, né? Os dois sempre fazendo a mesma função. Cara, o Jorginho jogando com 2 volantes ali, ele vai deitar, porque no Arsenal, e o Felipe Luiz também falou isso, o Arsenal joga com um volante só, e é meio roubada, né?
jogar com volante só ainda no futebol europeu, naquela correria. Cara, o Jorginho foi super bem, parecia que estava lá há 30 anos jogando. Bons passes, errou muito pouco, deu muita segurança, caía para sair jogando, super bem o Jorginho, excelente contratação do Flamengo. Ainda ele tem bola parada, ele bate pênalti, ele sabe organizar o time, é um belo cara, todo mundo gosta muito dele, quem joga com ele gosta muito dele. Então, assim, foi bem demais o Flamengo para trazer o Jorginho. Alta, o Esperance atordoado, sem conseguir sair dessa pressão, mal conseguindo ficar com a bola. A estratégia do Flamengo, eu tenho dito isso aqui sempre em todos os vídeos em que abordo partidas do Flamengo. O caminho que o Flamengo escolheu para chegar aos resultados tá aí, tá preservado, tá mantido. O Flamengo não tá arredando, não tá saindo 1 milímetro desse caminho. Pressão alta, protagonismo, propor o jogo, agredir o adversário, recuperar a bola rapidamente. Tá tudo aí. Esse é o DNA do time do Felipe Luiz. Você sabe, quando vê o Flamengo em campo, o que esperar do Flamengo. Todo mundo sabe. A questão é que o final desse caminho nem sempre é, em termos de resultado, aquilo que se espera. Então, muitas vezes o Flamengo começa nessa pressão alta, marca um gol logo cedo, se tranquiliza no jogo e até abre a porteira. Muitas vezes o Flamengo começa nessa pressão alta, o gol demora a sair, o jogo fica tenso. Muitas vezes o Flamengo começa nessa pressão alta e o gol sequer sai. E aí ele acaba empatando ou perdendo. Mas veja, sempre do mesmo jeito, mas nem sempre obtendo os resultados. Esse é um ponto central do trabalho do Felipe Luiz. Transformar, converter o seu domínio, a sua pressão em gols, em resultados. Então, nem sempre o Flamengo consegue. Ontem conseguiu, com 17 minutos. Mas não foi o tempo todo um Flamengo jogando nesse ritmo. E aí você tem duas explicações. Uma que é meio óbvia, você não consegue jogar 90 minutos assim. Perfeito. Mas a segunda é que dá para jogar um pouco mais do que o Flamengo jogou ontem em termos de minutagem na pressão que jogou. E talvez essa segunda explicação passe por um Chelsea sexta-feira. Um pensamento em, opa, abrimos o placar, o Esperance é o time mais fraco do grupo. O LA é muito melhor do que o Esperance, hein? Eu me decepcionei, falaram do Esperance, 11 vitórias seguidas, uma grande invencibilidade, tudo bem que estava trocando de técnico, o camarada estreou ontem, mas falei, caramba, né, um time grande lá na região, nada, sim, o LA apresentou muito mais contra o Chelsea, tudo bem que o Chelsea que também, né, deu uma puxada, mas muito mais, não dá nem para discutir. Então, tem isso, o Flamengo joga sempre desse jeito. Não é novidade para ninguém. Às vezes, né, o placar se constrói, às vezes não. Ontem construiu com o gol do Arrascaeta, ontem construiu com uma ótima atuação do Varela pela direita, se entendendo bem com o Gerson, né, que caiu ali pela direita. Então o jogo do Flamengo é centralizado? Não necessariamente, porque você tem uma carga no meio de campo muito competente, com a entrada do Jorginho ficou mais qualificada ainda, né? Mas o Gerson cai para a direita, tem Luiz, Bruno Henrique, Michael, Plata, enfim, conforme for a escalação. O Flamengo tem jogadores abertos que é para abrir o campo e não necessariamente para fazer uso, para virar um festival de cruzamentos e de bola 1-2. Eu vou todo mundo que ficar atrapalhando a live falando, pô, tá sem áudio, tá não sei o que, não sei o que lá, eu vou banir do canal, a pessoa não participa mais do canal, porque, pô, toda vez isso aí é chato, cara, porque eu nunca sei se é ou não é, entendeu? Eu sei que normalmente não é, mas quando for eu não vou saber, então atrapalha. Então, assim, o Flamengo abre o campo nesse formato, né, de ter os jogadores abertos, os laterais apoiarem e tal. O Flamengo abre o campo para que haja espaço para que no meio o Flamengo consiga fazer a jogada dele. E talvez esse seja um dos motivos para que o Arrascaeta se torne o artilheiro do campeonato, o artilheiro do Flamengo no ano, né, na temporada, com tantos gols. E hoje, mais uma vez, é um jogo que você abre, né, e você gera espaço. Quem ensina muito isso é o Guardiola. Tem um vídeo do Guardiola que ele explica isso, que não sei se é o Guardiola falando ou se é algum jogador que jogou o Guardiola. Tem um vídeo no YouTube famoso onde ele diz o seguinte, ele fala, cara, o Guardiola ataca com 2 jogadores muito abertos na linha lateral
E esses jogadores não necessariamente vão participar da finalização da jogada. Ele simplesmente faz isso porque com isso a defesa espaça. E com a defesa espaçando, os jogadores mais centrais conseguem entrar e ter uma oportunidade. Eu acho que o Felipe Luiz tem uma escolinha nesse negócio aí. Porque a quantidade de gols do Arrascaeta, a maneira com que o Arrascaeta tem feito gols, entrado na área e tido a oportunidade de ter espaço para chutar no gol, convenhamos que se eu sou o marcador do Arrascaeta, eu não dou esse espaço para ele, porque, pô, o cara é um craque, é foda tu dar, né? E jogo após jogo, o Arrascaeta tem conseguido ter essa bola mais ou menos. William Ortiz e Bruno Henrique também falando sobre a estreia do Flamengo. A gente já conversou um pouquinho com o Pedro Ivo, mas agora com um pouco mais de calma, né, Pedro? Pra gente começar a analisar esse rubro-negro. Chamou muita atenção, acho que especificamente ali na primeira etapa, e que era até legal de acompanhar a reação das pessoas, né, principalmente de quem não tá acostumado a assistir o Flamengo, como eles falavam sobre a intensidade, sobre a pressão que foi imposta pelo rubro-negro, especialmente nos primeiros 45 minutos, né, Pedro? Mari, bom dia novamente para vocês, ao Jailson, a Mari Pereira, o fã do esporte que está ligado aqui com a gente. Chama atenção, eu tinha particularmente muita curiosidade, porque a gente já viu o Flamengo numa pressão altíssima, a gente vê o Flamengo capaz de golear no fim de semana por 4-0, entrar em campo contra um time muito inferior no meio de semana e não conseguir jogar. A gente fica sempre naquela dúvida, por que tanta oscilação? Porque os times às vezes nem parecem ser os mesmos e quase sempre ali 9, 10 jogadores repetindo, às vezes 11 de um jogo para o outro. Então tinha um pouco essa questão sim. Mas tudo que a gente ouvia aqui era uma semana tranquila de treinamento, teve data FIFA, teve viagem, teve tempo, teve até uma certa tranquilidade. Você está vendo onde a gente está agora, nesse lugar bem tranquilo aqui em Atlantic City, é um hotel sem maiores badalações, sabe? O som dos pássaros aqui, torcedor, quando chega ali na porta, 3, 4 no máximo, vai para o treino tranquilo, volta. Isso os jogadores têm valorizado bastante, é algo bem diferente de outros centros maiores aqui nos Estados Unidos e também da realidade do Brasil. Então me parecia um time descansado, e na véspera o Felipe falava, é intensidade o tempo inteiro, a temperatura inclusive está boa para jogar, ali na casa dos seus 17, 18 graus na hora da partida, 20, 19 aqui durante toda a semana. Então a minha curiosidade era se o Flamengo conseguiria replicar o que já fez em bons momentos e entregar o que o Felipe pediu. Acho que eu vi isso no primeiro tempo. O trabalho com bola e um trabalho de intensidade, muitas vezes sem bola também. E o Felipe até detalhou, ele é Ortiz também, Cebolinha coletivo. Quando baixar ali a intensidade, é para baixar a intensidade com a bola no pé. Eles falam, a gente ter o controle, a gente ditar o ritmo do jogo. Eu acho que aconteceu isso também do meio para o final do primeiro tempo, não cedeu grandes chances, talvez tenha ficado ali com a sensação de que se esticasse um pouquinho mais faria um segundo gol. Mas a tal intensidade ela foi verificada assim, nos primeiros minutos, até a metade do primeiro tempo. E quando faz as trocas no segundo tempo, quando precisa reverter aquele quadro de superioridade momentânea ali do Sperrance, e acaba acelerando um pouquinho com uma certa intensidade para fazer o segundo gol. Então acho que isso a gente conseguiu ver do Flamengo sim, Mari. Quando a gente poderia ver um Flamengo talvez se complicando, ele faz as mexidas, pimba, já faz o segundo gol e acalma a partida. A gente destacava muito o Arrascaeta na nossa primeira conversa, né, por tempo no Flamengo. Então, assim, por temporada no Flamengo, né, então é impressionante, né, os números ali. 2021 com um número menor de jogos, mas nas outras ali batendo 50, 56, 54, 43 jogos e marcando, olha agora a média de 2025, já com os 13 gols ali e com 6 assistências, 18 participações em gols com o rubro-negro. A gente tinha muita curiosidade para entender várias coisas. Do Arrascaeta eu acho que a gente já falou muito, mas ele foi o melhor em campo para vocês ou não? Não. Quem você destacaria? O melhor em campo? O Jorginho? Jorginho. Você ficou encantado? Fiquei. Fiquei porque... Fiquei. Sim, fiquei, é verdade, porque... Assim, eu tinha expectativa em cima do futebol, que ele poderia entregar, que ele poderia praticar com o Flamengo, só que foi acima das minhas expectativas, porque ele controlou o jogo todo, sabe? Então, o cara que está acabando de chegar no time, teve ali, acho que, sei lá, 2, 3 treinamentos só com a equipe, e ele tomou as rédeas completamente do meio-campo. Toda hora a bola passava por ele, o giro de jogo do Flamengo todo passava por ele ali com o Pulgar. O Pulgar ontem, inclusive, que geralmente não tem atuação assim. Ontem o Pulgar errou passes que geralmente ele não erra. Ele deu contra-ataque para o Sperrance até justamente porque ele errou esses passes de transição. Então eu gostei do Jorginho porque não só primeiro volante ali descendo entre os zagueiros para fazer a saída, teve hora que ele foi para segundo volante, deixava o Pulgar mais atrás e achava o Arrascaeta. Eu estou falando de passe para frente, não só passe lateral. Já mostra isso, a capacidade, a competência e o Flamengo muito forte.
muito forte, Renata. Vai dar trabalho para qualquer time europeu. E ainda acho, Marco Aurélio Cunha, que o Pedro pode ser melhor aproveitado. É um cara que está voltando de lesão, a gente sabe que ele não está 100%, mas precisa ser mais acionado, até perdeu gols ontem. Mas acho que ele pode aparecer ainda mais e quando isso acontecer, o Flamengo pode fazer placares mais elásticos. Tudo é ritmo, Renata. O Pedro vai chegar ao momento dele. Veja o Luiz Araújo, que futebol está jogando, né? Conheci, começou conosco lá no São Paulo. E eu quero falar do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um menino, entre aspas, para mim, porque começou no Figueirense, lá na base, fui eu que o levei para lá. É verdade, pouca gente sabe disso. Eu levei ele pro que acerto, hein, em Jaraguá do Sul, com 15 anos, ele foi pro Figueirense, de lá fez a carreira brilhante. E ele é muito atento às questões táticas, aos princípios, à forma do jogador. E ele não é bonzinho, porque todo mundo acha que o ex-jogador chega, tem que ser bonzinho, ficar ali mantendo o elenco que até ontem ele jogou junto. Nada disso. Ele é um líder exigente, sabe contornar problemas, mas antes de tudo ele conhece futebol. E o ídolo dele como mentor é o Simeone, que ele sempre falou, a gana do Simeone de vencer é o que sempre me empolgou. Ele sempre falou isso para mim, em conversas privadas e tal. Então eu quero desejar ao Felipe a melhor sorte do mundo. Eu acho que é um dos maiores treinadores que o Brasil terá muito em breve. Capelanes, você está empolgado com o Flamengo, gostou da estreia. Independentemente disso, do que a gente tem visto desde o início do ano, o Flamengo pode surpreender nesse campeonato mundial? Até a menor chance. Eu tava até rindo, tava conversando com o Chiara, com o Charles aqui com a galera nos bastidores, é brincadeira. Achar que o Flamengo... Desculpa, gente. Um baita time aqui no nosso continente. O vira-lata. O... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte que eu preparei para vocês, trazendo aí a repercussão da estreia e a vitória do Mengão do Super Mundial de Clubes. O Flamengo vencendo a Esperança aí por 2-0. Mas um jogo muito bom, né? Estreando com o pé direito. É líder do Super Mundial, né? No seu grupo. Isso é muito bom, é importante para o Flamengo. Porque agora na sexta-feira, né, vai enfrentar o Chelsea. É isso mesmo, vai enfrentar o Chelsea. Um adversário difícil, a gente sabe que o jogo vai ser complicado, não vai ser fácil. Mas o Flamengo aí, na minha opinião, aí, tem tudo aí para conseguir um bom resultado contra o Chelsea. Mesmo o Chelsea sendo um time europeu, a gente sabe que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Chelsea foi o quarto colocado, né? Na última Premier League, então não vai ser um jogo fácil. Mas o Mengão tem time para vencer o Chelsea. Não seria nenhuma loucura aí a gente falar que o Flamengo é favorito nesse jogo. Pode vencer. O empate não seria ruim, porque a gente está falando de um time de alto padrão financeiro, que conquistou títulos nessa temporada 2025, que é o Chelsea, um time bem organizado, um time novo, um time que pretende muita intensidade durante o jogo. Então, acho que um jogo que está muito aberto, não seria nenhuma loucura a gente falar aí que o Flamengo tinha e pode vencer. Não seria nenhuma loucura isso, nenhuma loucura. A gente fala pela atuação que a gente viu ontem no Chelsea, jogando com o Los Angeles, é um time arrumado, mas não é primeiro escalão hoje no futebol europeu, né? Futebol mundial. Então, eu acredito sim no Mengão, nessa vitória do Flamengo contra o Chelsea. O empate não seria ruim, mas eu ainda acredito na vitória, vai ser um bom jogo. Estou com uma expectativa muito grande, com certeza todos os torcedores do Flamengo estão com essa expectativa de ver como é um duelo aí contra um dos principais times da Premier League.